Olá, povo lindo, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu só peço de antemão aquilo que eu sempre faço como um pedido: não deixe de colocar o seu like, se inscrever no meu canal, que é muito importante, e também compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. Como eu sempre falo, o meu principal objetivo, e provavelmente o único, eu não tenho outros objetivos, é semear a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus a pessoas que talvez não a conheçam, momento talvez que a pessoa possa estar passando por uma aflição, de repente ela para numa dessas palavras que eu coloco e talvez aquilo ali vai trazer uma transformação. Esse é o meu objetivo, é que essa palavra possa alcançar as fronteiras das nossas cidades e do nosso país. E agora nesse momento eu te peço, aguarde um pouquinho. Nós vamos pôr uma breve vinheta e em seguida estaremos dando início a mais uma palavra do Senhor. Muito bem, obrigado pela tua presença até aqui. Quero convidar você agora, neste momento, se você tiver de posse da sua Bíblia, que é a palavra de Deus, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A oração e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu tenho certeza que esta mensagem pode esclarecer algumas coisas na sua vida e pode também te trazer um conforto melhor, para você poder entender melhor como você vai lidar com isso na questão oração. O nome da nossa mensagem é Oração, a respiração da alma. E realmente a oração, quando nós entregamos uma oração ao Senhor, nós entregamos por causa de algumas necessidades, ou porque você está aflito com alguma coisa, ou porque você está orando pela sua família, pelo seu ministério. Ou seja, oração, nós temos diversos motivos, diversos propósitos, e precisamos realmente estar fazendo isso com a maior frequência. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos também de alguma forma buscando por Ele por uma intimidade, porque ninguém fala da sua vida para as pessoas se você não tiver intimidade. Algumas pessoas meio maluquinhas até conversam com as pessoas falando assuntos particulares sem nem conhecer direito aquela pessoa, mas não é normal. Normalmente, quando você se coloca numa posição dessa, falando das suas intimidades, você fala para quem você tem intimidade. E quem melhor do que o nosso Deus para você ter essa intimidade com Ele, para você poder chegar diante dele, chorar, se quebrantar, explicar para Ele tudo o que você precisa. Nós temos o nosso Deus como Pai, e quem melhor do que Pai para você chegar e trazer uma mensagem dessa, dizendo para Ele o que você está sentindo. Então nós vamos agora para esta mensagem. Eu queria trazer alguns tópicos para nós, que é muito importante que a gente entenda a questão da oração, como ela deve ser feita. Como introdução, a minha pergunta para você: você tem orado? Você tem colocado diante do Senhor as suas necessidades, os seus pedidos? Como você tem feito isso? Uma oração também
você coloca tudo aquilo que você está sentindo e você coloca tudo aquilo que você está precisando, mesmo que o nosso Deus sabe do que eu e do que você precisa, mas nós precisamos verbalizar isso para Ele. Então também vai, quais são esses seus pedidos? E também quando você ora, como está o teu coração? Aí é uma questão muito importante. E aí eu vejo, por exemplo, pelo que eu tenho aprendido, pelo que eu tenho visto, eu não tenho uma experiência tão grande. Eu estou há 12 anos no ministério pastoral, estou há quase 20 num ministério onde eu faço parte, e a gente sabe que durante os nossos anos de vida, durante as nossas andanças, a gente aprende muito. Eu aprendi com as experiências dos outros e aprendi com as minhas próprias experiências. Eu aprendi com experiências de pessoas que estavam passando por grandes aflições e elas entenderam que somente Deus poderia resolver aquilo. E um dia elas colocaram diante de Deus com o coração quebrantado, um coração choroso, sabe, debaixo de lágrimas, e elas entenderam que foram momentos em que Deus ouviu aquela oração de uma forma diferente. Então, a maneira como nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, eu não estou dizendo para você que Ele vai realizar uma e não vai realizar outra. Com certeza, se a nossa oração, se a minha oração, se a tua oração estiver dentro dos propósitos de Deus, elas serão atendidas. Agora, atendidas de que forma? No tempo dele. Porque Deus não vai te dar nada que você não resista, nada que você não tenha condições de receber. Ele não vai te dar alguma coisa que Ele entenda que talvez aquilo ali não vai ser bom para você. Então, às vezes, nós pedimos alguma coisa a Deus e ficamos frustrados porque aquilo não aconteceu. Então, uma das coisas que você tem que pensar primeiramente é se o teu pedido está em conformidade com a vontade de Deus. Aí nós vamos aqui para o nosso tempo, para os nossos tópicos aqui, no que se diz respeito à oração. Primeiramente, tem pessoas que oram unicamente para pedir. É aquele famoso me dá, me dá. Elas leram na Bíblia que se nós pedirmos, sabe, pedir e se será dado. Então muitas pessoas entendem, então basta eu pedir. Só que as pessoas ou pedem coisas que não estão na vontade de Deus para a sua vida, ou pedem coisas que elas não têm condições de receber, pelo menos naquele momento. Então, esses pedidos muitas vezes ou são retardados, não são atendidos imediatamente e aquela pessoa acaba ficando frustrada. Eu cheguei a fazer alguns pedidos de oração, pedir algumas coisas de oração que foram atendidos num tempo assim, Deus mostrando o seu milagre. Em compensação também tem orações que eu estou fazendo há muito tempo e até agora não foram atendidas. Mas não quer dizer com isso que eu perdi a esperança, que eu me frustrei. Não, eu continuo colocando diante de Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu já contei isso em outras situações, depois da morte do meu sogro, a minha esposa entrou num momento de depressão muito forte. E naquele momento de depressão aconteceram várias coisas. Uma delas foi uma enfermidade que apareceu na minha esposa, que eram umas descamações no rosto, que o médico que estava tratando com ela identificou como aquilo sendo, ele falou assim, olha, não tenho certeza, vou fazer os exames. E depois que ele fez os exames, ele voltou dizendo, olha, tudo diz que é câncer de pele. Pode ser que não, deu uns remédios para ela tomar, naquele momento subiu. E depois, passando por uma nova avaliação, o médico disse para minha esposa, olha, tudo me dizia que seria câncer de pele. Nós demos o remédio, melhorou. Então deixa eu dizer para a senhora, se for câncer de pele, isso vai voltar, independente do remédio que a senhora tomou. E aí quando voltar é a confirmação. Aí a gente vai ter que ver que tratamento faz, não tem mais o que fazer, nesse caso dar um remedinho para amenizar. Aí vai ser uma coisa mais demorada e tudo mais. Muito bem, aquilo passou-se um tempo, não me lembro quanto tempo foi. Lá num belo dia, começou novamente. Nós estávamos nesse tempo numa igreja do ministério que nós fazemos parte. E aquilo quando veio, caiu como um balde de água fria na nossa cabeça.
Ou seja, é aquilo que o médico falou, é a confirmação que é um câncer de pele. E naquele tempo nós entramos num período de oração, de campanha, nós mesmos dentro de casa, clamando ao Senhor para que aquilo realmente não progredisse, para que aquele câncer que o médico havia dito que se voltasse seria uma confirmação, que aquilo ali Deus curasse. E nós começamos a orar. Nossos corações, muitas vezes ali triste com aquilo, começamos a orar. Até que um dia aconteceu uma coisa na igreja onde nós nos congregávamos na época. Eu fazia parte da intercessão. E naquele dia minha esposa estava no meio do salão da igreja, eu estava no fundo da igreja, que eu ficava sempre ali, com as minhas mãos levantadas, orando, intercedendo pelo culto, intercedendo pelas vidas, para que Deus viesse salvar, para que Deus viesse curar. E naquele momento, naquele dia aconteceu uma coisa muito maravilhosa, aconteceu uma bênção na nossa vida, que está dentro dessa questão da oração. Quando o nosso pastor, que eu não lembro se era o pastor da nossa igreja, o pastor Saraiva, ou se era um outro convidado que havia ministrado a palavra naquele dia, quando ele terminou a ministração da palavra, ele convidou que aqueles irmãos que a palavra falou com ele viessem ali à frente, que ele queria orar por aquelas pessoas. E após terminado aquelas pessoas indo para frente, ele convidou também os intercessores que viriam orar por aquelas pessoas e impor as mãos. Eu estava indo na direção, porque eu fazia parte da intercessão, a minha esposa estava no meio do salão. Naquele momento eu senti algo da parte de Deus, e como se uma voz falando aos meus ouvidos dizendo: hoje você não vai orar pela igreja, hoje você vai orar pela sua esposa por cura. Eu fiquei procurando quem foi que falou comigo, mas eu creio que foi o próprio Deus, ou o Espírito Santo ali, que também é Deus, dizendo para mim: hoje você vai orar pela sua esposa por cura. E eu fui até o meio do salão, me dirigi, indo em direção aonde estava o povo, mas eu parei no meio do caminho. A minha esposa estava naquele momento orando com as suas mãos assim estendidas. Eu coloquei a minha mão sobre a dela, coloquei a minha outra mão sobre a sua cabeça, e naquele momento eu comecei a orar, repreendendo aquele espírito de enfermidade que estava tentando mais uma vez nos incomodar. Eu orei ali a Deus, segurando a mão dela com a mão sobre a sua cabeça, determinando na autoridade do nome de Jesus, que nós não aceitávamos aquilo que estava acontecendo, que Deus naquele momento colocasse aquilo por terra. Foi um momento de quebrantamento, um momento em que nós ficamos muito quebrantados ali. A minha esposa estava até com a aparência de que estava chorando, porque eu estava com os olhos abertos. O intercessor não ora de olhos fechados quando está repreendendo algo mal, principalmente. Mesmo sendo a minha esposa, eu estava com os olhos abertos, orando, clamando ao Senhor. E ao término daquela oração, eu simplesmente falei para ela: você crê que Deus está te curando nesta noite? E ela falou: eu creio. Eu falei: então toma posse da tua vitória, que também é minha. E voltei para o meu lugar quando a oração terminou. E aquele dia para frente, aquelas descamações começaram a terminar, elas começaram a regredir. E aquilo foi o que aconteceu. Naquele momento, daquela oração, eu senti da parte de Deus que era o momento de realmente colocar aquilo por terra, que Deus haveria de colocar aquilo por terra. E foi o que aconteceu. Hoje já se passam quase 18 anos e nunca mais aconteceu nada na vida da minha esposa. Foi uma oração específica, foi uma oração de cura. E às vezes as pessoas, quando vão orar, pedem coisas que elas nem sabem para que servem. Então nós temos que pensar nisso, nessa questão. Pessoas que oram unicamente para pedir. Então, se vai pedir, peçam coisas específicas que estejam dentro da vontade de Deus. Uma outra coisa, oram para mostrarem aos demais que precisam ser vistos, como a própria Bíblia diz. Tem pessoas que oram de pé na rua, na sinagoga. Não estou dizendo que a gente não pode orar de pé na igreja, isso não há nenhum problema, mas pessoas que querem mostrar para as outras que são espirituais demais. Eu sou mais espiritual do que aquela irmã, do que aquele irmão. Então quando eu oro, as coisas acontecem. E não é por aí. A oração, ela não é feita. O próprio Jesus fala: quando você quiser orar, entra em secreto no teu quarto, e o teu pai que te vê em secreto vai ouvir a tua oração e vai realizar aquilo que você pediu. Então não faça uma oração, sabe, buscando mostrar para as pessoas que você é espiritual demais. Tem pessoas que infelizmente agem dessa maneira.
Tem pessoas que oram para impedir a bênção dos outros. Você imagina uma coisa dessa? Pessoas que oram pedindo para que uma outra pessoa não alcance o que ela está buscando. São aquilo que nós chamamos de orações contrárias. Eu me lembro na época quando minha afinada sogra ainda era viva, só para a gente lembrar aqui, quem já ouviu falar sobre isso, a minha sogra morreu salva, assim como meu sogro também. Só que a salvação da minha sogra foi alcançada dentro do hospital, no momento que ela estava passando pela pior fase da sua vida por causa da enfermidade. E a minha sogra morreu salva em nome de Jesus. Só que quando a minha sogra, ela ainda estava bem, não tinha ainda manifestado aquele problema de saúde nela, muitas vezes ela vinha na minha casa, nós havíamos nos convertido. E ela chegava na minha casa, eu peguei minha sogra muitas vezes pelos cantos da minha casa, em lugares que nós não estávamos levantando as mãos e fazendo aquela oração que ela estava acostumada a fazer. Naturalmente ela não se conformou da sua filha ter se convertido, seu genro ter se convertido, todo mundo na igreja. Muitas vezes eu convidava ela para ir para a igreja e ela me dava uma resposta meio áspera: já fiz a minha obrigação hoje. E aí eu fazia uma brincadeira, dizia para ela: pois não deveria ter feito, porque para Deus nós temos que fazer por amor, não por obrigação. E ela ficava meio brava comigo, mas eu não ligava muito para aquilo não. Mas naquele momento, muitas vezes eu cheguei a ver ela dentro da minha casa, em alguns cantos, e quando ela me via, ela tomava aquele susto. Aí eu comecei a fazer algo diferente. Eu comecei a aprender sobre a oração, e muitas vezes quando ela vinha em casa, que ela chegava dentro da nossa casa, eu ia lá, dava um abraço nela, dava um beijo no rosto, cumprimentava: boa sogra, que legal, veio almoçar com a gente, vim. E aí ela ficava conversando com a mãe, eu dava uma disfarçadinha, eu entrava lá pro meu quarto, fechava a minha porta, e era uma batalha espiritual que eu naquele momento eu fazia. Eu entrava no meu quarto e falava: Senhor, a minha sogra está na minha casa, eu quero nesse momento repreender a toda oração contrária que ela possa fazer aqui. Eu quero repreender, Senhor, esse espírito que está sobre a vida dela, que faz com que ela fique revoltada com a Tua palavra e com o Evangelho, que faz ela não acreditar que o Senhor é o Filho de Deus. E eu fazia aquela oração bem simples naquele momento, e eu falava: Senhor, guarda o meu lar, não deixa que orações contrárias venham impedir as bênçãos que o Senhor tem para a nossa vida. Eu até nem sabia se eu estava fazendo a oração correta, mas eu orava assim. Por quê? Porque eu pedia: Senhor, acampa com Teus anjos neste lugar, impede que se passem pelas minhas portas, pelo meu portão, qualquer tipo de espírito que esteja acompanhando esta mulher, e que ela também seja ricamente abençoada aqui dentro de casa, que ela saia daqui de posse da sua paz. Eu orava mais ou menos desse jeito, e eu percebi que depois que eu comecei a fazer esta oração, toda vez que ela vinha para minha casa, era uma coisa que realmente era dessa forma. Eu percebia que havia uma paz diferente ali no nosso meio. Às vezes algumas coisas que ela ficava meio brava comigo, ela deixou de ficar, e eu percebia que ela não ia mais para os cantos ficar orando, sabe, tentando consagrar a minha casa a algum dos santos que ela acreditava. E quando eu ia para a casa dela, eu orava ao Senhor pedindo: Senhor, reveste a minha vida com as Tuas armaduras, a minha, da minha esposa, da minha filha, reveste as nossas vidas com a Tua unção, para que nós chegamos ali naquele lugar e que a luz do Senhor possa brilhar ali. Eram orações que eu fazia, porque a gente não pode viver com orações apenas tentando resolver problemas ali naquele momento. São orações que você tem que fazer em todo o tempo. A Bíblia diz: orai sem cessar. E eu fazia isso. E esta oração específica que a minha sogra normalmente fazia, tentando mudar nosso coração, ela não aceitava muito o fato de nós termos saído do que nós éramos, que eu não tinha religião nenhuma. Eu não ia para lugar nenhum, mas a minha esposa, ela era uma pessoa católica praticante. Ela não defendia a causa de nenhum santo, mas a minha sogra sim. A minha sogra tinha um santo para cada tipo de situação. Se muitas vezes alguém se engasgava em casa na hora do almoço, dava um tapinha nas costas: vamos orar para fulano, que fulano resolve. Se de repente perdia uma coisa de casa, você estava tentando achar: não, vamos orar para São não sei quem, que nós vamos achar. Então ela tinha um santo para cada coisa. E às vezes eu brincava alguma vez com ela ficava meio brava comigo, mas a gente não perdia ali aquela questão de estar sempre consagrando ela ao Senhor. E aí eu falo para nós como servos do Senhor, e até mesmo você que
talvez não tenha entregado a sua vida a Jesus ainda, a oração, ela é uma coisa fantástica se você souber usar. Mas ore para a pessoa certa, ore em nome de Jesus. Tem pessoas que oram por bênçãos materiais. Tem pessoas que elas estão buscando por bênçãos materiais dessa terra e a única coisa que ela quer é isso. Então ela ora pedindo por uma casa própria, ela ora pedindo por um carro, ela ora pedindo por um emprego melhor, ela ora pedindo para que possa comprar uma casa. Não estou dizendo que isso aí não seja algo que você tenha que pedir, mas pense que para Deus, queridos, quando você chega diante do Senhor, nós precisamos chegar com um coração contrito, um coração quebrantado. Essa é a forma que com certeza Deus vai ouvir muito mais rápido a tua oração, e principalmente se a tua oração, como eu falei inicialmente, estiver em concordância com o que Ele tem para a sua vida. Não adianta eu pedir algo que da parte de Deus Ele não quer para mim, não foi o que Ele planejou para mim. Tudo bem que às vezes a gente até consegue algo da parte de Deus, eu entendo até que muitas coisas não é porque está em concordância, é por vontade permissiva. Pensa num casamento que não deu certo. Pensa numa mulher que orou, ou marido que orou por causa daquela pessoa. E demorou, e Deus naquele momento, talvez Ele tivesse assim: espera que eu tenho algo melhor para a sua vida. Espera que eu tenho algo melhor para você. E você não esperou. Você continua orando, não porque essa mulher é minha, não porque esse marido é o meu, porque esse aí vai ser meu varão, porque essa vai ser minha varoa, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E Deus, em determinado momento, deve ter pensado: tá bom, é o que você quer? É o que você vai receber. Só que não venha reclamar depois. E o que acontece? Às vezes aquela pessoa acaba se casando com aquela outra e passa uma vida de total tribulação. Talvez mais tarde aquilo se conserta, porque Deus, na sua imensa misericórdia, falou assim para aquela pessoa: bom, você já viu que você não era isso que eu tinha para você, mas agora que você já deve ter aprendido alguma coisa, então agora eu vou abençoar a tua vida, porque eu não suporto ver você sofrer. E aí a pessoa acaba adequando o seu casamento, a coisa começa a caminhar, mas nem sempre é assim. Tem casamentos que param no meio do caminho. Por quê? Porque não era aquilo que Deus tinha para você. Muitas vezes tem pessoas que sofrem do lado de outra pessoa porque não era aquilo que Deus tinha para aquela vida. Deus não vai escrever o nome de uma pessoa e mandar para você, meu irmão, nem para você, minha irmã. Ele vai preparar para você o melhor, e você vai aprender, você vai conhecer aquilo no coração. É no coração que você vai conhecer que aquela pessoa é de Deus para a sua parte. Não é através de profetada, que muita gente vem: eis que eu te digo que esta é a tua varoa. Aí o cara vai e quebra a cara dele. Cuidado com o tipo de oração que você coloca diante de Deus. Veja se esta oração está em concordância com o Senhor. E aí nós vamos aqui para o último tópico, que diz assim, que eu quero dizer: tem também quem ore com um coração quebrantado. Este Deus ouve muito mais rápido. Sabe por que Deus ouve muito mais rápido? Eu quero dizer para você o que acontece. Lá no livro de Jeremias, capítulo 17, no verso 10, está escrito: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. É isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Entenda que no fruto das suas ações estão também a sua oração e a forma como você apresenta diante dela. Querido, um coração contrito, um coração quebrantado move o coração de Deus. Pensa que eu vou falar agora para você de uma coisa que é uma maldade, mas pensa e tenta fazer uma analogia com o que eu vou te dizer. Hoje eu não sei mais como isso é feito. Se é feito, espero que não seja. Mas no Nordeste, no sertão nordestino, tem um pássaro que ele tem um canto que é muito bonito, que as pessoas comentam. Eu não conheço, eu não me lembro nem de ter visto esse pássaro, não sei nem o tamanho dele, não sei a cor que ele tem, mas eu sei o nome dele. Chama-se assum preto, né? A cor já está dizendo, é preto. Assum preto. E é um pássaro que tem um canto muito bonito.
Só que o homem, na sua extrema ignorância e até maldade, ele descobriu que furando os olhos do assunto, ele tem um canto de lamento. Isso é triste, mas é uma realidade. Ele tem um canto de lamento, um canto de tristeza, um canto de agonia, e que aos ouvidos humanos, se é que pode chamar alguém assim de humano, é mais bonito. Já pensou? Que coisa horrível! Aquelas pessoas descobriram que quando você perfurava os olhos do assunto, deixava ele cego, ele começava a cantar de uma forma diferente, e era um canto muito mais bonito do que o canto que ele tinha com os olhos perfeitos. Ou seja, era um canto de angústia, era um canto de agonia. Eu não quero dizer para você, meu irmão, que você tem que furar os seus olhos ou fazer qualquer tipo de maldade com você mesmo, para quando você for orar, essa sua oração chegue aos ouvidos de Deus de uma forma diferente. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando você sofre por alguma coisa, quando você ora ao Senhor com o teu coração contrito, você está de repente naquele momento igual a esse assunto. O teu cântico, através daquela oração, ele se apresenta diante de Deus de uma forma diferente. E Deus, ouvindo a tua oração daquela forma, entra aquilo que eu li aqui no verso 10 de Jeremias 17. E eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder. Se você estiver orando, usando a tua sinceridade, Deus sabe de tudo que você está passando, e Deus vai ver através da tua oração que aquilo que você está vivendo, aquela agonia que você está vivendo, igual a do Assum Preto, é algo que vai mover o coração de Deus. Será que o Senhor não vai se compadecer das tuas necessidades, daquilo que você está pedindo? Agora, não tente fazer uma oração comparando o seu Assum Preto para você pedir uma namorada, para você pedir um carro novo. Não é isso, é quando tem algo realmente que está te trazendo muita aflição. Eu não sei o que pode ser uma doença na família, ou até mesmo sua, pode ser uma necessidade muito grande, que eu não vou nem enumerar aqui, porque existem muitas delas. Então Deus, e normalmente isso aí é uma coisa que você vai fazer por uma coisa pessoal ou da sua família, porque se você fizer isso, chorar diante de Deus por causa de uma oração, por causa de um trabalho, por exemplo, que você quer conquistar, Deus há de se compadecer por você. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. Mas e se você cruzar o braço em casa e ficar esperando alguém bater na sua porta? Você está tentando enganar quem? Então pense, quando você ora ao Senhor, buscando por algo que está te causando aflição, pensa como Deus vai tratar aquilo no teu coração. Então é muito importante que você entenda essa questão da oração. E para a gente encerrar, eu quero estar trazendo aqui o que está no livro de Samuel, capítulo 1. Eu quero, antes de mais nada, contar essa história rapidamente, que fala sobre Ana. Ana é esposa de, oh meu Deus, está aqui, Eucana. Tinha Eucana duas mulheres, Ana e Penina. Penina era uma mulher que gerava filhos. Ela era uma mulher que deu filhos para Eucana, e para o homem naquele tempo, principalmente o judeu, ele era muito preocupado com isso, porque a mulher, se não desse filhos, de alguma forma ela seria até desprezada. Porém, Eucana amava Ana, mas Ana era uma mulher desprezada pela sua companheira, que eram mulheres de Eucana. Ela era desprezada pela Penina, naturalmente ela sofria muito com isso. E isso, o que acontecia? Trazia muita aflição no seu coração. Por quê? Porque ela queria ser uma mulher boa para o seu marido, como? Não somente uma mulher que o amasse, mas uma mulher que pudesse gerar filhos. Só que o que acontecia? Ela não tinha.
Deus havia fechado a sua madre. Deus queria mostrar de alguma forma o seu poder através da vida de Ana. E Ana, toda vez que eles subiam para o templo para adoração, Ana subia junto com seu esposo, junto com essa outra mulher, Penina, com seus filhos, e Ana continuava sem gerar filhos, e aquilo lhe trazia grande aflição. Um dia, Ana estava junto com seu marido e com a sua outra esposa também, que era a outra esposa de Eucana, e Eucana percebeu a tristeza no coração de Ana, e falou com ela: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, porque ela não queria comer, mas ela estava muito angustiada com aquilo, ela precisava de uma resposta da parte de Deus, e o único que podia dar essa resposta era o próprio Deus. Aí Ana se levantou e ela foi orar, e aqui diz no livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura da alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Mas não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho, e bebeu e comeu, e o seu semblante já não era triste. Depois disso, quem leu a sequência do livro, dado no capítulo, vai ver que Ana, ela concebeu um filho, que foi Samuel, que é o que fala do livro, que é autor desse próprio livro. Queridos, Ana estava vivendo um momento de muita aflição, e ela se quebrantou mais e mais diante do Senhor. Veja que o próprio Eli não conseguiu ouvir a sua voz, achou que ela estava bêbada. Olha mais uma humilhação que ela teve que passar. Um sacerdote falar para a mulher: você está bêbada, mulher, para com essa bebida. E a mulher fala: não, Senhor, eu sou uma mulher quebrantada, mas sou uma mulher atribulada de coração. Então, queridos, lembre-se, quando você for orar, coloque a força do teu coração, quebrante o teu coração diante do Senhor, apresente-se diante do Senhor desta forma. Lembrando do Assum Preto, não quero dizer para você que você tem que fazer alguma coisa daquele tipo, porque aquilo é feito pelo homem. Eu apenas usei o Assum Preto como uma ilustração, porque quando a pessoa está quebrantada de coração, quando você está com o seu coração aflito, ferido, diante de Deus, eu tenho certeza que é um momento em que, quando você está orando, Deus deve falar para você de uma forma que você talvez não entenda, que eu talvez não entenda, dizendo assim: filho, vem aqui no meu colo, deixa eu ouvir a tua voz. É como Deus trata você, é como Deus trata a mim, nos momentos de aflição. Sabe por quê? Ele é pai, e pai é desse jeito. Eu sei que quando muitas vezes eu oro pelos meus filhos, eu oro pela minha família, por situações que eu vejo de aflição. Quando eu oro por algum dos meus irmãos a quem estão comigo aqui na igreja, pessoas que estão passando por momentos difíceis da vida, eu oro, eu sei o que eu falo diante de Deus, e Deus sabe como está o meu coração. É necessário que você seja desta forma, que você se quebrante, que você se humilhe diante do Senhor.
Perdão, Senhor, perdão, queridos, pela minha forma de terminar essa oração, esta mensagem. Às vezes eu realmente percebo que eu me emociono em alguns momentos quando eu falo de certos assuntos. E agora não é um assunto diferente, nós temos que nos colocar diante de Deus com este quebrantamento diante do Senhor, para que as nossas orações sejam ouvidas. Elas serão todas, mas de que forma o Senhor vai realizar o teu pedido? Queridos, eu quero que você neste momento feche seus olhos, ore comigo, e depois desse momento de oração eu vou fazer as últimas considerações para estarmos encerrando esta mensagem. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos, eu aqui deste lado da tela, trazendo esta mensagem, do outro lado, estas pessoas que se predispuseram a ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Pai, que a oração na nossa vida, nos nossos lábios, ela não cesse, que nós possamos orar todos os dias, em todo o tempo, mas que seja uma oração que venha com quebrantamento de coração, que venha com o coração contrito diante de Ti, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda os corações. Sonda o meu coração, Senhor, quando eu estou fazendo as minhas orações, como eu estou agora. Sonda o coração dos meus irmãos, sonda o coração dos nossos amigos, aqueles que estão nesses momentos passando por tempo de aflição. Pai, é no nome de Jesus que eu coloco diante de Ti a minha vida, coloco diante de Ti as minhas aflições, as coisas que eu necessito, e o Senhor sabe bem quais são. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a minha vida, ouve, Senhor, as nossas orações, que o poder do Senhor seja derramado sobre nós, que tudo, Senhor, na nossa vida seja para a glória da Tua majestade, seja para a glória do Teu poder. É o que eu Te peço nesse momento, Pai, e já Te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, queridos, por você estar aqui até agora comigo. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo com as tuas redes sociais, com os seus contatos, que é muito importante para nós. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.